Seja bem-vindo a mais um Insight Kingston, esse web programa colaborativo para você, micro e pequeno empreendedor, para turbinar suas vendas, seus resultados e conseguir chegar onde você sempre sonhou. E o tema de hoje é vendas. Aliás, que tendão de Aquiles de todo empreendedor, né, Léo? Não tenha dúvida. E por falar em vendas, a gente vai falar com Carlos Cruz, um especialista na área. Pois é, fica com a gente até o final desse programa, porque como você já sabe nos episódios anteriores, sempre tem uma surpresa muito especial. Realmente vender é um desafio absurdo, principalmente nos momentos atuais, né, Lê? É verdade, tem muito pequeno, médio empreendedor que não tem processos bem definidos, às vezes não tem equipe, e nessa hora a ciência pode ajudar. E como assim a ciência pode ajudar? A Neurovendas. A Neurovendas vem agora para ensinar a gente como funciona o cérebro na hora da compra ou da venda. Pois é, e ela é baseada na neurociência, por isso Neurovendas. Como é que a gente consegue ativar o cérebro do cliente dando estímulos corretos? E a primeira curiosidade é que nós temos 3 cérebros. O primeiro é o cérebro analítico. O que seria o analítico? Aquele que toma decisões baseado na razão, em fatos concretos. O segundo é o cérebro emocional, como o próprio nome diz, baseado na intuição, nas emoções é que ele toma suas decisões. E o terceiro é o cérebro reptiliano, esse sim, baseado no instinto de sobrevivência que ele vai tomar suas decisões. E pesquisas mostram que 95% das nossas decisões vêm no nível inconsciente, ou seja, são tomadas de maneira emocional e só justificadas pelo racional. Então, o gatilho final de decisão é do cérebro reptiliano. E a pergunta é como utilizar todo esse conhecimento. Primeira dica, só o cliente importa. É isso aí, o cérebro reptiliano ele é egocêntrico. É verdade, ele está pensando no instinto de sobrevivência dele. Portanto, durante a sua venda, certifique-se que você vai explicar o que você melhora na vida do seu cliente. Isso vai aumentar suas chances de venda e a retenção da atenção do seu cliente. Segunda dica, informações importantes e relevantes no começo e no final do seu discurso. Como assim? No seu processo de venda, o que o seu cliente vai registrar é o começo do bate-papo e o final. Portanto, inclusive, se você tiver alguma coisa para dizer que desabone alguma característica negativa do seu produto ou serviço, coloque no meio do seu discurso, mas finalize com a qualidade. O que significa que informação boa é no começo e no fim. Terceira dica, abuse do estímulo visual, porque a visão é mais rápida do que a audição. Pois é, como diz o velho ditado, uma imagem diz mais do que muitas palavras. Então, demonstre seu produto com catálogo, utilize os kits de ferramentas que você tiver para dar visualização para o seu cliente. Quarta dica, contraste. É isso aí. O cérebro reptiliano, ele geralmente vai buscar pontos de referência, antes e depois. É verdade, o quente, o frio, com ou sem. Por exemplo, quando alguém te oferta uma TV por assinatura, vai perguntar qual é o pacote que você tem. Ao responder, você vai dizer, sei lá, eu tenho 10 canais. E ele vai dizer, com esse pacote, além de você pagar menos, você vai adquirir 30 canais. Então, esse contraste é o que vai fazer você tomar uma melhor decisão na sua compra. Quinta dica, gatilho de prova social. É isso aí, nós seres humanos precisamos nos sentir pertencente a um grupo, ter uma identificação a um grupo específico. É verdade, e quando a gente utiliza essa prova social, nada mais é do que você pedir testemunho de pessoas que usaram seus produtos. Então utilize durante seu processo de venda cases reais de clientes que consumiram e se beneficiaram com seu produto ou serviço. Sexta dica, gatilho da escassez. É o que a gente vai fazer com vocês agora. Ó, o exemplo. Se vocês não ficarem até o final do vídeo, vão perder a promoção que a gente está ofertando para vocês. É verdade, né? Impressionante como o cérebro humano é muito mais sensível àquilo que podem perder ou que perderam do que aquilo que tem. Então, utilizar a escassez para lote, para vaga, para bônus, para tempo, serve muito e funciona bastante no processo de vendas. Sétima e última dica, gatilho de reciprocidade. O que significa isso? É que tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que nos é ofertado, o nosso cérebro se sente na obrigação de retribuir. Quer
Quer ver um exemplo prático? Às vezes, num bate-papo com um cliente, a gente sente uma dor que ele está tendo, um problema que ele tem para resolver, que não necessariamente a sua empresa pode resolver. Mas você leva aquilo para casa, digere, tenta encontrar alguma solução, quem sabe mandar um e-mail para ele dizendo, olha, aquele assunto que você tratou comigo, eu não tenho para te oferecer, mas eu vou te indicar isso aqui. Certamente você vai ativar a reciprocidade no seu cliente. Quer ver uma outra forma de reciprocidade? Tá curtindo o conteúdo? Compartilhe com seus amigos. Muito bom, né? Bom, essas foram algumas dicas, mas é importante dizer para você que precisa ter muita responsabilidade na hora de utilizar a ciência ou a neurociência, neurovendas, para poder acessar o seu cliente. Porque você está detendo aí conhecimentos comportamentais que, se você não tiver ética e moral, não vai funcionar. E agora aquele momento que a gente vai fazer a conexão empreendedora. Nós vamos falar com Carlos Cruz. Pois é, ele que é um especialista, já treinou mais de 55 mil pessoas, atendeu mais de 400 empresas, desenvolvendo estratégias de vendas. Vamos falar com Carlos Cruz. Carlos Cruz, muito obrigado pela sua participação aqui no Inside Kingston. Tenho certeza que vendas é um tema que está mexendo com a cabeça de todo empreendedor nesse momento. Gratidão aí pela sua disponibilidade. Gratidão, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês neste momento tão desafiador para falar de um tema tão relevante que tem a ver com como podemos garantir a nossa performance de vendas no que nós estamos chamando aí de novo normal. Carlos, qual que é a mentalidade que o empreendedor tem que ter hoje sobre vendas? Primeira coisa é a mentalidade de que ter um negócio é a capacidade que você tem de assumir riscos. E no momento de que os recursos se tornam mais escassos, as vendas se tornam mais desafiadoras, porque as pessoas elas pensam muito antes de investir, quer elas tenham recurso ou quer elas estejam com pouco recurso. Nesse momento, mais do que nunca, é importante que os empreendedores, os empresários consigam explorar o potencial da sua carteira de clientes, consigam explorar novas oportunidades de negócio no mercado em que tem atuado e até repensar a sua arquitetura de produtos e serviços e, principalmente, a forma como eles têm acessado os clientes. Com a transformação digital acelerada, as empresas têm sido convidadas a não só buscar sobrevivência, mas encarar esse momento com uma transformação do seu negócio e ter uma atuação que a gente chama multicanal. E como fazer uma abordagem neste momento? Qual a melhor abordagem para se fazer? Antes de fazer uma abordagem, qualquer profissional de vendas, qualquer empreendedor, precisa entender que para existir venda é preciso ter um negócio quente, um negócio provável, é preciso ter feito uma proposta e para ter uma proposta é preciso ter identificado uma oportunidade. E só existe oportunidade de vendas quando há uma necessidade. E as pessoas continuam com necessidades. O que acontece é que algumas elas estão priorizando resolver, outras não. Então, cabe ao profissional, antes de fazer qualquer abordagem, pensar com quem eu vou falar. Se é uma abordagem a uma pessoa física, a gente vai identificar quais são as preocupações que essa pessoa potencialmente pode ter, qual que é o momento de vida dela, quais potenciais necessidades. Se vai se fazer uma abordagem empresarial, numa venda B2B, business to business, antes de fazer qualquer abordagem, é importante pensar, você está indo falar com uma empresa de qual segmento? Qual o cargo da pessoa que você está falando? Quais as necessidades que ela enfrenta? Que tipo de soluções você já ofereceu para pessoas desse perfil? E ter abordagens personalizadas. Por quê? Porque as pessoas elas estão sendo estimuladas com muita informação e elas precisam encontrar alguém que entenda e consiga resolver os seus problemas. E é o momento onde a empatia, que a gente chama de empatia tática, passa a ser essencial, que é a capacidade que um profissional tem de entender o modelo de mundo do outro, entender qual é o sentimento do outro, para criar o que a gente chama de ressonância neural. O que é essa ressonância neural? Ressonância neural tem a ver com quando eu olho para vocês, além de serem irmãos, vocês têm sintonia. É interessante que até o movimento que um faz, tá vendo? O outro faz também. Isso é o que a gente chama de rapport no mundo das vendas. Então, quando você está muito conectado ao outro, fizeram lá um estudo com duas pessoas e colocaram elas repetindo a expressão corporal do outro, espelhando o tom de voz, repetindo palavras, e perceberam que as mesmas áreas do cérebro eram ativadas. Isso chama-se ressonância neural. Em vendas, a base para você se conectar com alguém é a criação de empatia, que vai gerar confiança
E as pessoas elas querem encontrar pessoas que se pareçam com ela. Quando a gente fala de empatia tática, é o profissional de vendas usar taticamente, conscientemente, formas de se conectar ao outro. É onde o profissional precisa ter uma atuação muito consultiva, para ele ser proativo e identificar oportunidades de negócio. E se tem necessidade, tem oportunidade, vamos desenvolver proposta e, quem sabe, caminhar para o possível fechamento. Quais são os principais erros que o empreendedor pode cometer num processo de vendas? Um dos principais erros é ele estar muito voltado apenas para o umbigo dele, achar que o produto dele é o melhor do mundo e virar quase um folheto falante. E esquece de focar o que acontece do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, nesse nosso momento agora, do outro lado do telefone, do outro lado da tela, né? Então, um dos erros tem a ver com achar que só porque o seu produto é bom ele vai vender e não investir em estratégias para distribuição desses produtos e serviços. Revende os seus canais de distribuição. Você falou sobre omnichannel, que é essa coisa de multicanalidade. O que é na prática e como trabalhar isso em processo de vendas? Há algum tempo, existiam profissionais que eram, eu sou um vendedor interno, só atendo por telefone. Eu sou um profissional de campo, vendedor externo. Há algum tempo, independentemente do cargo, o profissional precisa estar preparado para usar das diversas ferramentas de comunicação para conseguir impactar o cliente. Seja do contato presencial, videochamadas, videoconferências, telefone, WhatsApp, outras ferramentas de mensagens, chat, redes sociais, e aí passa por Instagram, Facebook, passa por LinkedIn, passa por TikTok, seja lá qualquer ferramenta, e até carta, né? Imagina como é que um banco acessa um aposentado usa de carta. E aí, quando a gente fala do conceito de venda multicanal, o profissional estar preparado para escolher qual é o melhor canal de comunicação que vai gerar mais impacto naquele objetivo que ele tem na negociação e conseguir se adequar de acordo com o perfil de cada cliente. E o omnichannel é quando a empresa utiliza esses diversos canais de comunicação atuando de forma integrada. E aí tem gente que ainda está esperando as coisas voltarem a ser como eram. Não, na verdade, hoje o profissional ele pode estar falando com o cliente no telefone, envia a proposta por e-mail, fala, dá uma olhadinha, ou ele faz uma videoconferência. Ou seja, mesmo estando distante fisicamente, a gente pode estar presente e conectados, como estamos aqui agora. O que você aconselha? Vender nesse momento para a mesma base de clientes ou buscar novos clientes? Eu vou dividir aqui uma lógica e uma dica baseada em 3 etapas para garantir a performance. Primeira coisa que o profissional tem que fazer antes de sair correndo atrás de novos clientes, ele precisa observar nesse período que eu tenho para atingir o meu objetivo. Então, eu estou começando um mês ou uma semana, um trimestre, eu tenho que trazer 100 dinheiros, que pode ser 100 mil, 100 milhões, pode ser 100 reais, não importa. Ele vai observar primeiro quais são os negócios prováveis que ele tem, que a gente usa, né, na linguagem corporativa de forecast, são aqueles negócios quentes. E aí ele vai observar quais são os negócios quentes para o mês, para o dia, para a semana. Logo na sequência, qual é o restante de oportunidades que ele tem, a gente chama de pipeline, para fechar nesse determinado período. E aí o que ele precisa fazer? Antes de sair buscando o cliente novo, ele precisa ter muito claro que é a segunda fase, né? Visualizou o que você tem. A segunda fase é você garantir, ou seja, você vai responder 3 perguntas. O que você vai fazer, quando você vai fazer e quem vai fazer para garantir com que aqueles negócios sejam fechados ou aquelas oportunidades virem proposta, esquentem e você fecha aquele negócio, tendo um excelente índice de conversão ou um índice de conversão que aponte para a meta. Né? Porque o excelente vai depender da realidade de cada negócio. Logo depois, ele vai fazer o quê? Ele pode olhar para o futuro. Será que eu tenho coisa para fechar no mês seguinte, no trimestre seguinte, que eu consigo antecipar? Bom, isso feito, garantiu com o que está na mão não escorregue, ele não deixe escapar, porque tem gente que faz proposta e vira uma fábrica de orçamento. Não, proposta tem que ser feita para ganhar, não é para fazer proposta. E aí o que acontece? Ele acaba deixando o negócio escaparem, não faz follow-up. Tem gente que tem medo de falar, seu cliente, o que nos impede de fechar? Ficar em silêncio. Chama-se tenacidade comercial, que é a pegada no fechamento. Tem gente que vai lá e faz um monte de coisa, mas na hora do fechamento não toma iniciativa. É o camarada que
sai lá com a garota e na hora de dar um beijo ele não beija. É aquele vendedor que faz todo o processo e fala, bom, seu cliente, vamos relembrar aqui. Então você estava precisando disso, disso e disso. A minha solução vai te atender dessa forma. É isso mesmo? Não, é isso mesmo. O valor de investimento é tanto, parará. Próximo passo. O senhor assina aqui, por favor. Ou então, preciso dos dados cadastrais da sua empresa. Ou o senhor pode me passar o seu cartão, sei lá. Né? Dá um próximo passo. Então, a gente falou de visualizar e garantir. E respondendo a sua pergunta, que é buscar, antes de trabalhar cliente novo, é importante olhar para a carteira de clientes. E aí uma das coisas que o profissional pode fazer é mapear os principais clientes que ele tem, cruzar com os produtos e serviços e aplicar o que a gente chama de mapa de oportunidades. Então você imagina um vendedor que tem 30 clientes na carteira, um empreendedor que tem lá 30 clientes na carteira e ele tem um grupo de 7 produtos. E se a gente pegar 30 com 7 e a gente multiplicar, é só fazer as contas, vai dar muito mais de 100 potenciais oportunidades, mais de 150 potenciais oportunidades. Ele não consegue visualizar tudo aquilo. Independentemente de onde você vai colocar sua energia, é importante você visualizar o potencial que tem na mão, porque ninguém planeja fracassar. Mas muitas pessoas fracassam por não planejar. Então é melhor ter um plano, mesmo que seja fraco, do que não tenha nenhum. Córtex pré-frontal para desenvolver a capacidade de visualização. Senão o que acontece? O cérebro reptiliano, né, ou a parte mais instintiva, começa a tomar conta, as pessoas começam a não enxergar aquilo que precisam fazer. Carlos, a gente sabe que as equipes comerciais estão bem balançadas nesse momento. É outro desafio para o empreendedor, para o dono de negócio, mantê-los motivados e com foco em resultado. O que fazer para poder manter essa equipe drivada para resultado? Então o empresário precisa cuidar de duas coisas do seu time para deixá-los seguros. Uma tem a ver com a tarefa, porque tem pessoas que têm dificuldade em saber o que precisam fazer, principalmente com nível de maturidade baixo, então tem que dar mais tarefa. E tarefa tem a ver com quantidade de prospecções a serem feitas, quantidade de oportunidades a serem identificadas, dentre várias atividades da rotina de um profissional de vendas, de um empresário ali que coloca o chapéu no seu negócio de comercial também, né? Além das outras atividades que a gente exerce dentro dos nossos negócios. Só que tem um outro espaço que é a emoção. Emoção tem a ver com engajamento, influência, alinhamento, dar feedback. Se um desses espaços não estão sendo ocupados, sobra um espaço vazio. E esse espaço vazio faz com que o grupo, isso é fenômeno de grupo, passei 2 anos estudando dinâmica de grupo, e não dinâmica de aplicar dinâmica, mas a dinâmica e funcionamento de um grupo. E segundo Bion, um estudioso do inconsciente de grupo, o grupo fica num fenômeno chamado luta-fuga. Puxa, alguma coisa não está legal, alguma coisa não está legal. Mas eles não falam isso, eles começam a sabotar sem perceber, é inconsciente. E aí surge, como tem um espaço vazio, olha só, surge o Messias. O grupo começa a entrar estágio à espera de um Messias. E é onde surge o líder emergente, que é alguém que às vezes vai ocupar a posição que não é a do líder, que precisa estar ali. Precisa não, pode estar ali direcionando, cuidando da emoção do time, deixando o time seguro, fazendo eles perceberem se não estão fechando o negócio, então geração de pipeline, outras atividades que vão gerar resultado final se você tem times que estão com dificuldade nesse sentido. E aí o que acontece? Quando ele ocupa esses 2 espaços, ele ganha mais influência, ele traz o time e não ganha só a razão, o bolso. Ele precisa ganhar o coração do seu time. Muito bom. Quais são os mitos e verdades nessa área que todo mundo adora? Vendas. Um dos mitos é que vendedor nasce vendedor. Nasce vendedor. Não, a gente nasce sendo ser humano. O que acontece é que você quer virar um engenheiro, você estuda engenharia, médico, medicina, né? Advogado, direito. E vendedor? Vendedor ou nasce ou aprende na prática. E aprende mesmo. Na prática, acertando e errando. Quando ele acerta, ele ganha o negócio. E aí impacta na vida dele, nos sonhos. Quando ele erra, ele perde o negócio. O que a gente faz na Bravende é comprimir décadas em dias. Compartilhar em pouco tempo o que profissionais de vendas, gestores, empresários demoraram anos para aprender. Em contrapartida, tem gente que acha vendedor é aquele que fala muito. Vendedor é aquele que fala muito. Eu conheço vendedores que são introvertidos, que pensam para depois falar, diferente do extrovertido que fala para depois pensar. Ele consegue
ouvir bem o cliente, consegue ter, às vezes, até uma pegada mais analítica, porque ele está lidando com o cliente analítico e bate meta, supera resultados, e com isso ele acaba tendo performance. Então, a gente tem aí esses são alguns dos mitos que a gente encontra por aí. Muita gente tem essa mentalidade, esse aí já nasceu vendedor. E às vezes você capacitar uma pessoa que não tem alguns vícios do mercado, inclusive para essa adaptabilidade que pede agora, né? Que é o que a gente faz aqui na Bravend, é o que vocês fazem nos trabalhos de mentoria que vocês desenvolvem, né? de desenvolvimento. Então, a gente acaba gerando desenvolvimento para fazer as pessoas saírem da zona de conforto para buscar uma nova zona de conforto futura e entrar no que a gente chama de zona de desenvolvimento. Se a gente só que as pessoas elas têm, como eu posso dizer, as pessoas têm medo muitas vezes de quebrar o status quo. E a pandemia ela veio para aparentemente invisível e quebrou nossa forma de atuação em vários aspectos. Que alguns foram impactados muito positivamente, tem várias empresas, mercados que estão crescendo e outros estão passando muitas dificuldades. Mas mais do que a dificuldade financeira, eu lembro que meu pai me falou uma vez, meu pai e minha mãe, você pode perder o dinheiro, você pode perder o seu negócio, mas a fé, você pode perder aquilo que você tem, mas aquilo que você é, quem você é e quem você pode ser, isso ninguém tira de você. Muita gente, né, quando vai pensar na sua carreira, vai falar, puxa, não só na carreira, né, mas pensa aí na vida, fala, puxa, eu quero ter mais dinheiro, porque o dia que eu tiver mais dinheiro, aí eu vou poder fazer tal coisa. Quem sabe quando eu fizer isso eu vou me tornar alguém. Só que o caminho é o contrário, a gente precisa pensar quem a gente é e quem a gente quer se tornar, isso depende da gente hoje. Para isso, o que eu posso fazer? Isso não depende de dinheiro. Dinheiro pode facilitar, não tenha dúvida. Mas se não tem dinheiro, você pode encontrar quem tenha. Você pode... o dinheiro ele circula, ele muda de mão, é o que está acontecendo agora. E aí o que acontece, se você se torna alguém, você faz algumas coisas, o ter se torna consequência. Eu sei que é fácil falar isso, né? Quando eu não estou precisando, né, pagar as minhas contas porque estão me despejando aqui da minha casa, do meu escritório. Mas isso é uma verdade, porque ninguém pode tirar isso da gente. O dinheiro, se a gente perder, a gente recupera. Mas a forma como a gente lida com as coisas, isso depende do nosso estímulo cerebral. Eu quero trazer uma pergunta aqui que é o seguinte. Ao invés de a gente se pôr na posição de vítima, quer ver uma coisa? Puxa, por que isso aconteceu com a gente? Se a gente pegar um problema que a gente tem hoje, pensa num problema, você que está nos ouvindo, pensa num problema que se tem hoje. Tenta arrumar um culpado. Por que isso aconteceu com você? Você vai arrumar vários, e aí as pessoas vão se pôr na posição de vítima. O grande desafio é sair dessa posição para uma posição de protagonista. E a posição de protagonismo, uma das coisas que pode mudar a nossa forma de enxergar as coisas é não encarar o problema como um problema, mas como um desafio. O desafio exige o nosso melhor. Ele torna a nossa história interessante. E quanto maior o desafio, maior vão ser os oponentes. E mais eles vão exigir o melhor de você. E uma das coisas que eu fazia, eu tinha um caderninho que todo dia eu escrevia. É uma época muito difícil, que eu demorei muito para dar certo em alguns negócios. Comecei muito jovem empreendendo e tudo mais. E tinha dia que era muito difícil, né? Porque eu fazia um monte de coisa, o resultado não vinha e tal. E aí eu escrevia no começo do meu dia qual era a intenção positiva que eu tinha para o dia. Todo dia antes de dormir eu escrevia lá. O que eu aprendi no dia de hoje? Hoje foi uma grande oportunidade de eu desenvolver o quê? Então, quando eu fui impactado pela pandemia, a primeira coisa que eu pensei foi, puxa, essa é uma grande oportunidade de desenvolver o quê? Bom, aí rapidamente, fui impactado dia 3 de março, o que eu fiz? Plano de ação para garantir com que os negócios não cancelem. E fiz uma série de ações. Segunda ação, remodelar o meu negócio para transformá-lo mais digital. E que bom, clientes que estavam resistentes a treinamentos online, inclusive a gente tem diversos programas de ensino à distância, agora eles vão estar mais abertos a isso. E aí as coisas foram acontecendo e estamos aí, aprendendo e se desenvolvendo a cada dia. Eu ia fazer a última pergunta, que é para você deixar uma mensagem para esses empreendedores que estão passando por esse desafio. Qual que é o resumo, essa mentalidade que você entrega para os nossos espectadores aqui? O nosso pensamento gera um sentimento. Nosso sentimento gera um comportamento que reflete as nossas ações, que por sua vez as nossas ações vão moldar o nosso resultado. E nosso resultado vai moldar, influenciar o nosso supremo destino, nosso futuro. Então a pergunta é, o que seu eu do futuro diria para você fazer hoje? Eu quero te provocar a pensar
O que você precisa abrir mão para conseguir outras coisas? O que você precisa aprender nesse momento? E mais do que só dominar processo comercial, né? A gente ensina tudo isso, é ter uma mentalidade focada em evolução, que a gente chama, né? Tem inclusive um livro que é o livro que fala do mindset, que é o mindset evolutivo. A grande dificuldade que as pessoas têm hoje é a capacidade de aprender e tentar voltar ao status anterior. E as coisas mudam, e mudam rápido. Então, se adaptar à mudança e ser o agente da mudança. Isso depende de nós, está nas nossas mãos, e é o que vai fazer diferença para a gente atuar comercialmente. Dominar processo comercial, influenciar processo de compra, né, medir pipeline e diversas outras coisas. Mas se não desenvolver a capacidade de visualização, vai ter muita dificuldade em executar. É isso aí, gente. Rapaz, que aula em tão pouco tempo. Só tenho a agradecer, né, Léo, os irmãos aqui, Insight Kingston. Pô, gratidão pela sua contribuição. Tenho certeza que tem muita gente. Foi um chacoalhão para muitos empreendedores, viu, Carlos? Que bacana. Foi um prazer estar com vocês nesse bate-papo. É bem bacana poder trocar experiências com pessoas como vocês, que estão sempre de alto astral, né? Os contatos que a gente teve, isso é muito perceptível, né? A história do estado emocional contagia. E ter um contágio emocional positivo faz muita diferença. Então, obrigado, saio daqui contagiado positivamente com vocês, que isso faz bastante diferença. Obrigadão mesmo. Gratidão, gratidão. Gratidão é nossa. Gratidão, Carlos. Se liga nessa ideia, loja online ao vivo. A fabricante de chocolate Prêmio Dengo, ela montou uma plataforma que você pode acessar e ver tudo ao vivo, os produtos, o atendente vai se relacionar com você de maneira direta. É muito legal, porque você entra virtualmente e normalmente que você é atendido por um chat, não, ali vai ter uma pessoa que está dentro da loja, a loja está fechada e ela vai interagir com você, pegar os produtos na prateleira, apresentar, você pode dizer aquele chocolate ali em cima, você pode pegar para mim e ele apresenta, ou seja, eles estão preservando a experiência presencial, trazendo essa experiência virtual. Muito legal a ideia, sensacional. Bacana. Essa ideia também é legal para inspirar você. Já pensou em transformar o seu restaurante numa estufa para casais? Pois é, um restaurante em Amsterdã está se preparando para a volta do comércio, está montando estufas de vidro para receber casais. É como se fosse box, né? Quiosques, muito aconchegante, muito legal. E ele também está se preparando com os garçons, bandejas mais compridas, com visor. Então você vê que tem criatividade e é uma experiência diferente também. E é tudo aquilo que o consumidor está querendo agora, segurança na hora de sair para o comércio, né? Muito legal, hein? Ótima ideia para você aí. Se liga nessa ideia, tem uma plataforma chamada Fotógrafo Já, mas ela nem sempre foi o que ela se tornou agora na pandemia. Antes ela era uma plataforma que registrava momentos de corrida, ou seja, vários fotógrafos se cadastravam, registravam esses momentos de corridas de rua, colocavam as fotos disponíveis nesse site e aí as pessoas que corriam iam lá podiam comprar sua foto e monetizava a plataforma e o fotógrafo. Nessa pandemia, como ninguém pode ir para a rua, o que eles resolveram fazer? Transformaram sua plataforma num marketplace de fotógrafos, mas que atende todo tipo de evento, fotografia para produto, festas. Pois é, Lê, eles tiveram que se reinventar em 30 dias, mudar da água para o vinho praticamente. Pois é, e criaram um marketplace de fotógrafos. Olha como só precisa ter a quebra de padrão, de barreira para poder nascer o novo, a inovação. E bacana é ver que dessas necessidades é que nascem grandes ideias, não é mesmo, Léo? Além de você estar fomentando, no caso a plataforma, está fomentando emprego para essa galera que tira fotos, profissionais de fotografia, que são muito importantes, está oferecendo esse serviço para outras pessoas que precisam registrar esses momentos, tirar foto de produtos, de serviços. Muito legal a ideia. E por falar de ideias, dicas, a gente vai para aquele nosso momento colaborativo. Fica a dica. E a dica que eu fui buscar para esse bloco vem de Indaiatuba, ele que é dono de uma empresa focada em desenvolvimento de software, de aplicativo. Maurílio, quer ver o que ele falou? Manda. Não? Olha aqui, ó. Fala aí, galera do Insight Kingston, beleza? Aqui é o Maurílio da Nanincube, empresa de desenvolvimento de software focada em plataforma digital.
Hoje eu vim trazer para vocês dicas de 3 ferramentas para serem usadas nas áreas de gestão, comunicação e finanças da empresa de vocês. A primeira ferramenta que eu trago aqui é o Trello. O Trello ele é um gerenciador de projetos gratuito, ele é online, é uma ferramenta super intuitiva, colaborativa de ser usado. Com o Trello você pode gerenciar as tarefas do seu time, gerenciar as suas tarefas pessoais, modelar um processo ou até mesmo fazer uma organização ali de alguma área da sua empresa que esteja precisando. Segunda ferramenta é o Discord. O Discord ele é uma plataforma para comunicação em áudio e em vídeo. Uma coisa muito bacana do Discord é que você consegue criar salas dentro da ferramenta. Então você consegue criar uma organização como se fosse dentro da empresa de vocês. Então se você tem uma sala de vendas, uma sala de desenvolvimento e uma sala administrativa, você pode criar uma sala dentro do Discord, coloca as pessoas lá, elas podem ficar com a câmera desabilitada e o áudio habilitado e quem fala na sala todo mundo ouve e consegue interagir. E a terceira ferramenta que eu trago aqui é a ferramenta Controle. A Controle ele é um gerenciador de finanças. É uma das ferramentas de gestão financeira mais simples que eu vi ultimamente e conforme você vai usando a ferramenta, você vai aprendendo também sobre finanças. É muito legal, muito divertida de ser usada ela até, não é aquela coisa engessada, chata de ser usada. Bom, espero que essas dicas tenham ajudado vocês, ajudado o negócio de vocês aí. Se você conhece alguma ferramenta que pode ajudar algum empreendedor, algum empresário, comenta aí embaixo que eu tenho certeza que se eles verem vai agregar muito. Fico por aqui, um abraço. Muito legal, né? Bacana, muito bacana. Dá para imaginar a gestão da sua empresa sem tecnologia hoje? Não tem como, né? E assim, ele pegou 3 áreas importantes: finanças, gestão de equipe e planejamento. Muito legal. Maurílio, gratidão, muito obrigado, viu? E você, meu irmão, foi falar com quem? Foi pedir a dica para quem? Eu fui falar com um cara muito legal que desenvolve um trabalho muito especial. Dá uma olhadinha. Deixa eu ver. Olá pessoal do Insight Kingston, eu sou Maurício Santana, sou fundador e diretor da Iguale, uma empresa de comunicação com foco na acessibilidade para pessoas com deficiência. O IBGE, o último censo do IBGE, ele informa que mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E aí eu deixo aqui uma provocação. A sua comunicação, a comunicação da sua empresa, está adequada, está chegando adequadamente para esse público? É importante lembrar que a pessoa com deficiência, ela é um consumidor potencial de produtos e serviços, saúde, alimentação, higiene, lazer, entretenimento, que é um público realmente importante e numeroso pelo que o censo do IBGE colocou. Isso porque o dado é de 2010. Uma segunda provocação é: o seu site, os seus canais digitais estão preparados para atender esse público? E a última coisa é uma dica que eu venho trazer para vocês, que são as hashtags para cego ver e para todo mundo ver. Quando você for postar alguma imagem, alguma propaganda, alguma promoção, faça uma breve descrição da imagem e das informações que contém, né, das informações visuais que contém nessa divulgação, para que as pessoas cegas possam também ter acesso a essa informação. Fica essa dica, valeu, grande abraço. Muito legal, Olha, hein? vou te falar que esse aí balançou, né? Porque a gente repensa, né? Quantas vezes a gente acaba excluindo um público que é um público importante. E fora que assim, está trazendo uma consciência, elevação da nossa consciência muito importante nos momentos atuais, né? Maurício, gratidão pela sua contribuição, viu? Muito bacana mesmo. E para quem ficou com a gente até o final, como sempre, tem uma oferta exclusiva para você. Vamos ver. Olá, estou de volta porque eu quero fazer um convite. Eu quero convidá-lo para participar do nosso treinamento em ensino à distância, que nós vamos tratar de técnicas de vendas e negociação. São 13 módulos práticos com feedback individual do nosso mentor, do nosso grupo de especialistas, e a primeira aula é grátis. Então basta entrar e clicar www.bravende-ead.com.br, mas em especial para você que assistiu esse programa Insights Kingston, eu vou disponibilizar um cupom com 50% de bônus para você se inscrever até o dia 31 de julho de 2020. Espero encontrá-lo lá. Um abraço.
Muito legal, né? E você vê que nós fechamos o programa com chave de ouro. Se você ficou até agora com a gente, viu que a gente não brincou quando falou que a oferta era especial, muito especial mesmo. Obrigado, Carlos. Muito bacana, né? E a gente terminou com o exemplo do que a gente apresentou hoje. A escassez, é só até o final de julho. Ah, garoto, é isso aí. Chegamos ao final de mais um Insight Kingston. Você viu que o Carlos falou insights, porque realmente são muitos que acontecem aqui, né? Você que nos acompanhou, gratidão. Não esqueça de compartilhar com outras pessoas, de curtir o nosso vídeo. Ative o sininho para você ser notificado toda vez que a gente tiver um vídeo novo para você. E faça seus comentários, dê sugestões, opiniões. É sempre muito bem-vindo, porque aqui é Insight Kingston. Ideias que conectam.